Alô, galera, começando mais um podcast de letra. E Carlos Bório e Ricardo Brejinski né? Não. Alô, galera, começando mais um podcast de letra e Carlos Bório, Luciano Balarotti. Hoje, Ricardo Brejinski e Eduardo Luiz estão em missões paternas, né? Paternas ou pré-paternas? O que vocês acham? Ah, é Olha, paterna já, né? Paterna? paterna, né? Então tá certo, então tá certo. Vamos lá, então, gente. A gente ia fazer um tema único hoje no programa, né? Retomar a rotina do programa, mas assim, tivemos dois fatos nessa semana que acho que a gente precisa conversar, são fatos dessa semana. Um do início da semana, né? Que é a intenção do Conselho Deliberativo do Atlético em mudar o nome do Estádio Joaquim Américo para Estádio Mário Celso Petralha, que até eu comentei no canal e continuo achando isso na sexta-feira, que não acho que há uma discussão sobre o assunto, a gente vai ver só a homologação por parte do Conselho dessa mudança de nome na segunda-feira, dia 26, e a eliminação vexatória do Coritiba na Copa do Brasil pelo Águia de Marabá, o que provocou um número brutal de memes na internet e que coloca mais uma vez o planejamento do Coritiba em xeque. Bório e Bala, vamos começar pelo que está aqui ainda quente na memória ou vamos começar pela ordem cronológica? Cara, eu acho que pode ser pelo Curitiba aí, né? Tá fervilhando Então, ainda, né? então, né? Todo mundo acompanhou o jogo, todo mundo acompanhou a eliminação, vitória do Águia de Marabá por 3-2 de virada. É bom que se registre, de virada. E aí, assim, eu acho que a última coisa, Bala, que dá para alegar é desconhecimento do contexto. Um abraço para o contexto aqui. Mas, assim, o Curitiba vem aí de, se não me engano, três eliminações nos últimos 5 anos. É um negócio assim. É, Na primeira fase. eu peguei desde que mudou o regulamento, né? Que tem esse primeiro jogo na primeira fase e um jogo só na primeira e um jogo só na segunda. O Coxa foi eliminado 3 vezes na primeira fase. Em 2019 para o RT de Minas por 3-2 também. Em 2020 pelo Manaus por 1-0. E agora esse 3-2 do Águia de Marabá. E em 2017, que foi o primeiro ano que teve esse regulamento, ele ganhou do Vitória da Conquista, ganhou não, empatou, né, com o Vitória da Conquista no primeiro jogo, e perdeu para o Asa 2-0 aqui no Couto no segundo jogo. Então, tipo, em 8 anos, 4 vezes ele saiu nesses jogos únicos, não conseguiu chegar na terceira fase, que é quando começa o ida e volta, né? E nos Aham. outros 4 anos foi nessa terceira fase que ele dançou. Então, assim, tipo, não dá para falar que é desconhecimento, né? São 8 anos já. É a oitava temporada com esse regulamento. Você não pode, você tem que saber jogar, né? Você vê os outros clubes, assim, tirando o Cruzeiro, os caras sabem jogar, né? E o Cruzeiro também estava jogando o suficiente para saber, né? Para O passar até Bahia tava metendo, o Bahia meteu quatro, o Cuiabá meteu 4, Cuiabá, quatro, passou fácil, o Atlético Goianiense ganhou. Corinthians. Corinthians nem se fala, fez 3, podia fazer 5, 6 fácil. Então, assim, fazer o gol e recuar, né? Esse que é o problema, né? Coxa fez o gol, falou, beleza, agora está resolvido. Não está resolvido, né? Até pela situação do campo, da pressão, tem pouquíssimos torcedores, 1.000 e poucos, né? Não chegava a 2.000 torcedores, que nem cabe no estádio, mas deixa levar, né? Tipo, sei lá se eles se assustaram com aquele mascote da águia lá, que pareceu um monte na transmissão, assim, acho que ela é tão carismático quanto a Gralha Azul aqui do Paraná, assim, então, né? Então, mas Cui- não dá para entender, né? Cuidado com a águia, que a águia te pega. É, Assim, não dá para entender como é que pode fazer isso. Assim, não é a terceira vez já que sair na primeira fase. E assim, tirando o Manaus, que é um clube mais organizadinho, assim, o RT e mas a que a gente não imaginava que ia chegar onde chegou, né? Sim, mas Águia de Marabá e o RT, que são as outras duas eliminações dessa primeira fase, sem falar do Asa, então é vexatória, né, total aqui em Curitiba. Mas não dá para perder para um time desse na situação que era, assim, então não tem como, né?
Eu acho que é isso, né, Bório? O que o Bala falou, para mim, é uma das chaves do jogo. Né? O Coritiba começa o jogo, o Águia faz aquele alvoroço, mas depois o Coritiba começa a jogar no campo do Águia, pá, 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 gol. Aí dá mais uns 2, 3 minutinhos assim, e depois fala, não, agora vamos esperar, né? No contra-ataque nós matamos o jogo. Deu no que deu, né? Pois é, e a impressão que fica é assim que o Curitiba resolveria o jogo a qualquer momento, né? Então, fizemos 1-0, agora tá tranquilo. Agora deixa com nós que a gente administra e vamos sair daqui classificado. Só que do outro lado tem um time que estava jogando final de Copa do Mundo, né, cara? Aí Exato, você exato. você meio que subestima o adversário, né? E apesar nem sei, o Águia tá, acho que na Série D, nem sei se está na Série D. Eu acho que tá porque ele foi campeão estadual, né? Ele foi campeão estadual, é verdade. Né? Então, um time da Série D, com o Curitiba que acabou de ser rebaixado para a Série B, cara, a disparidade é muito grande. Então, é como o Bala falou, não tinha menor condição de ser eliminado por um time como o Águia. Não menosprezando o Águia de Marabá, né? Mas, cara, é absurdo a diferença técnica de grana, que a gente sabe que grana faz a maior diferença no futebol, faz total diferença no futebol. Então não tinha como imaginar que o Curitiba seria eliminado logo de cara pelo Águia de Marabá. E aí, assim, é o que eu acho que pega muito em relação ao Coritiba, é que é uma questão endêmica do clube, né? Porque nesses 8 anos que o Bala citou, aí tem pelo menos 3 diretorias diferentes. É, Pelo menos 5 presidentes, se eu contar o Amoedo como um presidente, né? Porque você tem Samir, eu não sei nem se pega ainda o tempo do Bacelar, confesso que eu não lembro, mas talvez pegue, daí seriam 6. Né? Bacelar, Samir, Renatinho Folador, Juarez, Glenn e agora o Amodeu, e que é o agora CEO. Então, assim, você vai pegar vários diretores de futebol, você vai pegar vários elencos. Eu acho que desse time de agora só tem o Natanael, e assim, é impressionante como querem jogar a culpa absolutamente só do Natanael, como o Curitiba consegue queimar os seus laterais de massacrar. forma, né? Em especial os seus laterais direitos, né? Como o Curitiba massacra os seus laterais direitos. Não sei o que acontece. E mesmo assim, né? Então, são jogadores diferentes, diretorias diferentes, presidentes diferentes, técnicos diferentes, e o Curitiba cai do mesmo jeito. Né? É um problema endêmico do clube, que não vai ser o dinheiro da SAF que vai pagar, né? E E aquela aí, coisa, né? diga agora. O Guto Ferreira, ele já conhecia a atmosfera do estádio, que nem o Bala falou, 1.200 pessoas lá, mas é como se estivesse dentro de campo, né? Parece um estádio de várzea, né? A torcida fica na linha lateral, não tem praticamente divisão, né? E o Guto já conhecia, por isso perdeu para o Águia com o Goiás, né? E mesmo assim, ele não conseguiu escapar disso, Ele não fez dessa. para mudar, né? Ele não fez nada, pelo contrário, né? Ele fez para proporcionar isso, né? E aí são uma série de coisas, né, Bala? Você tem a escalação do Bruno e do Benevenuto. Daí você tem o fato dos dois tomarem amarelo e nenhum sair no intervalo. E o Curitiba com 3 zagueiros no banco, né? 3 zagueiros no banco. Aí você tem o fato de você apostar no Bianchi, putz, mas o Bianchi fez gol na Atletiba, sabe? Não sei o quê. E aí faz isso. E aí você aposta, não, a minha solução é o Pomba. Aí vai o Pomba e perde um gol sem goleiro. Não. E tudo passa pelo técnico, né? Aí você vê, e ainda isso fica mais em evidência ainda quando o Mataus, técnico do Águia, além de tudo tem esse folclórico, né? É um nome É. desses, né? E o cara, né, vai lá, tá, tem 3 zagueiros, leva um gol, sabe que precisa virar o jogo. No primeiro tempo ainda muda o time, tira um zagueiro, já muda completamente o jeito de jogar. No segundo tempo bota a gente para ataque. É completamente diferente o comportamento, foi completamente diferente o comportamento dos dois
no jogo, né? E assim, é um menino, né? O rapaz está começando lá e, Sim. né? Tipo, foi muito melhor que o Guto, né? E o Guto não pode alegar inexperiência, não pode alegar nada, né? Nesses aspectos, assim, então. É a manutenção dos dois zagueiros. Hoje em dia você pode fazer 5 substituições. No intervalo, troca os dois, não precisa, né? Ainda mais que morreu com 2 alterações na mão. Pois Ainda é, mais isso. Troca os dois ali também, pronto. Qual que é o problema? Você ainda tem 3 alterações que podem mudar o jogo. Ele fez 3 alterações só, então tipo, não ia fazer diferença para ele trocar os dois zagueiros, né? Então, e daí o que aconteceu? O Benevenuto não teve, né? Foi obrigado a fazer aquela falta lá, porque ele bobeou, né? Perdeu o tempo da bola e foi obrigado a fazer a falta da expulsão. Aquela Daí, falta que ele tinha feito no meio do campo no primeiro tempo, é, absolutamente desnecessária. cartão é, bobo no primeiro tempo e teve que e levou um cartão normal, que acontece com o zagueiro, é porque acontece com o zagueiro normalmente ali, aquele cartão. O segundo cartão não é assim, da falar, ah, nossa, que absurdo ele ter levado. O primeiro, sim, é questionável ele ter levado. Mas, e daí na falta ainda tem a infelicidade do goleiro do Maurício, que vinha bem e Se bobeou ali posicionou também. mal. Se posicionou Funcionou bem mal, mal na bola, né? não conseguiu chegar na bola, que assim, foi fraca, né? Foi bem colocada, mas não foi uma bola forte. Se ele tivesse mais no meio do gol, ele pegava até com tranquilidade. Então, foi tudo, é isso. É uma soma de fatores, assim, e todo ano vai acontecendo, assim. Esse que é o problema do Coxa, né? Também, né? Nesse aspecto, assim. Daí é tipo, sei lá, o que acontece com o Botafogo, né? Parece que vai a cabeça dos caras e as coisas vão acontecendo e entra num ciclo que você não consegue sair, parece, né? E tava e, vindo e, bem e esse é o temporada grande, e bem esse é o grande temporada, medo, né? chegou na terceira fase, que passou disso, né? Parecia que tinha acabado com esse trauma da primeira fase da Copa do Brasil. De repente, numa circunstância, começa a acontecer as coisas, o time se afunda de novo nesse trauma, né? E não consegue sair dali, né? Daí, assim, daí É. muito, muito psicológico afetou também, assim. Então, dá para ver que tinha jogadores completamente perdidos em campo, né? E com essa coisa, ai, vamos perder de novo. O time já perdeu outras vezes, mesmo que eles não tivessem, mas pô, vai acontecer de novo. Acho que o cara daí começa a errar tudo que ele tenta, né? E o É, Curitiba daí deixa tudo em dúvida daí, né, Bora? Não tem jeito, né? Até um é, torcedor, e assim, eu acho até, Bora, que ele não tá de todo errado, não. Ele mandou uma mensagem no Instagram, no Facebook, não sei. Mas ele mandou assim: olha, é culpa também da imprensa que fala que tá tudo indo bem, e depois dá para ver que dá errado. E eu acho que o cara não tá tão errado de falar isso. Porque a gente foi muito no embalo do que aconteceu no clássico, pela dificuldade que o Atlético tem tática, e talvez a gente tenha feito uma supervalorização de algumas situações. E eu me lembro daí do Valmir falando comigo na segunda no Bola no Corpo. Ele falou: o jogo foi ruim. E eu pensando, não foi tão ruim assim, não foi tão ruim assim. pois é. Mas daí aí vem né? É a A voz da impressão, experiência. mas a impressão que deixou pra gente, não sei se porque a gente tá tão desacostumado a ver um jogo bom que É, quando tem um jogo mais ou menos disputado, a gente acha que foi bom, né? Mas é aquela coisa, a culpa da imprensa, mas assim, eu meio que discordo disso, porque o Curitiba tá o quê? Tá disputando o Campeonato Paranaense, tá lá faltando uma rodada para terminar o primeiro turno, tá lá em segundo lugar, vice-líder, 1 ponto atrás do líder Atlético. Cara, o Águia de Marabá tá disputando o Campeonato Paraense, que ele é o atual campeão, ele tá em quarto lugar. O Campeonato Paraense tem 12 times igual o Paranaense. O Águia está em quarto. Então, pela lógica, ou seja, então nós estamos criando uma bolha do Campeonato Paranaense que não é referência para absolutamente nada. pois é. Ou seja, o vice-líder do Campeonato Paranaense não serve nem para ganhar do quarto colocado do Campeonato Paraense. Então a gente tem que, sabe, não tem como a imprensa falar a descascar o Curitiba porque está como vice-líder. Essa era a nossa referência. Curitiba é vice-líder, tinha uma derrota só no ano, né? No Campeonato Paranaense, e estava lá, vice-líder, 1 ponto atrás do Atlético.
Então, como é que a imprensa vai desmerecer o Curitiba? E Ah, tinha não, sido, Curitiba e tinha sido superior ao Atlético, que é o time da é o Série A. Atlético. É, exatamente. Então, não tem como a gente falar uma coisa que a gente não está vendo, né? Aham. Mas é Agora, sinal que mostrou que Coritiba e Atlético, se não mexerem nas estruturas aí, não mudarem, vão ter um ano muito difícil. Muito difícil. Eu já vi ontem gente falando, torcedor do Curitiba, falando: pode esquecer de subir para a Série A esse ano, que não vai subir. e assim, Então, né, na hora que vem esse tipo de situação, o torcedor que já está, né, machucado, calejado, ele fala, agora tá tudo errado, né? Agora tá tudo errado. Sim, a temporada do Robson é espetacular. O Pedro falhou no gol, mas é um belo goleiro. O Vini Paulista, o Arilson, sabe? Contratações do Figueiredo, que até não jogou. Mas de assim, friso. é. Agora, que é claro que ainda há uma carência no elenco, eu falei isso no Atletiba ontem também talvez fosse importante. Mas o Curitiba não tem quem pare o jogo. O Curitiba está jogando no ritmo do Robson, pro bom e pro ruim. Pro bom porque o Robson está arrebentando. De novo ontem com uma assistência. E de novo, sem deixar de lembrar o lance do Pombo. Mas o Curitiba não tem quem pare. Então o time Curitiba só corre. Só. Quando precisa parar a bola no chão e pensar, o Curitiba não consegue. Não tem um cara tipo o Fernandinho, que é um cara experiente, que sabe ditar o ritmo, sabe, não, agora a gente tem que correr, agora a gente tem que parar, agora a gente tem que fazer isso, agora a gente tem que ficar reclamando com o juiz 5 minutos aqui para acabar o jogo, né? Tipo, falta isso mesmo, né? E isso é de perfil do jogador, né? Acho que não tem esse perfil, né? Não, no elenco não tem. Assim, o único cara assim, do elenco que eu vejo que pode fazer isso, só que não joga no meio campo, é o Aleph Manga, né? Que é um cara que, pelo menos essa coisa de parar o jogo, nesse negócio de morcegar, de reclamar com o juiz, de parar, de cair, rolar no chão, ficar 5 minutos caído, é um cara, acho que é o único cara que tem no elenco, né? E não tá jogando Sabe, ainda. sabe quem se encaixaria nisso? O William Farias. É possível. Assim, porque eu acho o Arilson um belo volante. Ele foi super bem no Atletiba e ontem não. É que ontem, assim, o resultado derruba quase todo mundo. Pra você ter uma ideia, um cara mandou mensagem para mim que eu falei: olha, o Robson se salvou. O cara, nem o Robson se salvou. Então, né? Terra arrasada. Mas o Coritiba não tem, sabe? Esse cara que, sabe, respire. O Coritiba joga um jogo que não respira. Tanto que quando toma o gol, de novo em cima do Jamerson, né? De novo, onde o Bruno Melo deveria dar uma ajuda, e o Bruno Melo não está nem ajudando o Jamerson, nem ajudando na defesa, e aí a culpa é do Natanael, né? O Coritiba tem essa falta desse cara que, sabe? Não, gente, peraí. Nós vamos lá para o campo de ataque e vamos trocar a bola no campo de ataque. Aí o que o Curitiba fez? Não, vamos aqui. Quando eles abrirem uma brecha, nós matamos o jogo, porque nós somos o Tião da Superior. Goiabeira. Nós Somos vamos aqui superior. que, né, vamos arrebentar. Cara, é, jogo, assim, é uma teoria minha, pode apenas ser uma sensação, mas assim, ontem acabou acontecendo de volta. Cara, esse negócio de você manter posse no campo defensivo, esperar o adversário, cara, você corre muito risco da bola pingar na área. Sim, porque a E a, bola fa- está mais perto da tua área do que do é, adversário, né? Pois é, então, cara, qualquer erro é fatal. E o Curitiba jogou um jogo de risco, porque daí toma o gol, vira uma trocação. O Curitiba teve umas 7 chances de gol até o final do primeiro tempo. Só que toda hora o Águia de Marabá estava na frente do gol. Aí É. volta, toma uma pressão. Gente, tomou uma blitz até tomar o gol. Sabe? E aí desabou definitivamente. Aí o Guto colocou o Pomba, e aí a gente sabe o resultado, né? Eu acho que Mas, foi muito gente, parecido com o Fluminense ontem também, né? O Fluminense também, a mesma coisa, ficou com a bola lá na defesa. Levou umas 30 finalizações ali, tudo de fora da área. A maioria, sei que levou o gol no final. E assim, tipo, jogou fora da característica dele, inclusive, né? Ele sempre segura a bola lá no campo de ataque. Ali ontem ele segurou só atrás. O Coxa fez a mesma coisa. Ficar tocando passe um zagueiro para o outro, pro lateral, e voltar, e vai para o volante, volta para o lateral, volta para o zagueiro. Assim, até pode ser bom. Se você, 5 minutos faltando para o jogo acabar, você faz isso.
mas não o jogo inteiro, né? Não, mas olha, aí eu lembro do Capitão Hidalgo. Ele falava, olha, estamos ganhando o jogo, 42 do segundo tempo, era bola pro Aladinho ou pro Dirceu. Lá na ponta esquerda. O cara vai lá na linha Fica lá, de... encostado na bandeira do escanteio. E fica lá, acabou o jogo. É. Sabe? Hoje não. Você quer sair tocando, você quer fazer o quê? Ah, não, eu vou sair aqui no tic-tac, e vou, sou Guardiola. Não, eu acho que E o aí, último cara que fazia isso no Coxa é o Kleber Gladiador, talvez, assim, tal. A gente for pensar assim, era um cara que sabia segurar a bola lá bem isso, lá no cantinho da bandeirinha de escanteio, era um cara que um cara igual ele, ontem não tinha uma chance de não acontecer isso, né? e até é bom você citar o Kleber para a gente não ficar com uma referência do Alex sempre, né? É, Que é óbvio que o Alex faria isso, mas assim, né, não tem sempre um Alex. não. Aliás, raramente tem um Raramente aparece um Alex. Coitado do Castorzinho, que pagou por essa comparação, né? É. O Castorzinho tinha esse talento também, se a gente for pensar, né? Mas, infelizmente, o grau de comparação acabou minando a carreira do Castor. Gente, virando de assunto, senão nós vamos aqui até amanhã, né? Como o Bório citou, né? O cara que, que queria comentar mais de um minuto no Rios. Mas assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim são favas contadas. Marcelo Petralha será o nome do estádio do Atlético a partir. Eu não sei se eles não vão fazer a troca oficial no dia 26 de março. É simbólico para mim que já seja no 26 de fevereiro, faltando um mês para o aniversário, a reunião do conselho. Não é, eu não acho, não pode ser coincidência. É tudo pensado, né? Pois é. Só que assim, vai ser um divisor no Atlético que, pô, você vai estar matando a história do clube, né? Uhum. Que é que se não existisse o Joaquim Américo, não existiria o Atlético, né? Porque ele Aham. é o responsável pela fundação do clube. Então, cara, é muito isso. Só que a nova geração, que hoje é a maioria, né, dos torcedores, você nem tem como que eu vou dizer? Você nem tem essa bagagem, né, para você pensar assim, pô, mas o cara é o fundador do clube, né? Pô, ele merece ser homenageado Sim. com o nome do estádio, né? Eles acham Mas, até surpreendente tal Petralha ainda. pois é, Tal Joaquim Américo ainda, perdão. Não, mas exatamente. O Atlético já tentou fazer isso, né? Uma época, ele começou a chamar o estádio de Estádio Atlético Paranaense, para tentar, né? Além de Arena, de outras coisas assim, tal, e os name rights, agora é Liga Arena, tal. Mas o nome oficial do clube ele tentou mudar para Clube Atlético Paranaense, né? Só que não pegou para Estádio Atlético Paranaense, né? Não pegou, né? Então, Teve mas até o Farinhacão. Agora vai ser o Petralhão, né? Gente, assim, eu acho que tem várias camadas e acho que o Bório trouxe uma camada muito interessante dessa história, né? Até o Mafuso escreveu, né, que o Atlético vai comemorar um centenário de 29 anos, 9 anos, é. e por isso que, assim, eu espero, só que assim, a gente não tem a certeza disso, não é informação, tipo assim, é opinião. Eu acho que essa troca de nome, ela precisaria estar conectada com algum anúncio que dissesse, olha, nós estamos preservando a memória de Joaquim Américo. Né? Uhum. Para mim está muito evidente, Bala e Bório, que o Conselho do Atlético decidiu não esperar qualquer problema maior do Petralha para dar o nome do estádio para ele. Preferiu dar em vida e, assim, simbolicamente no dia em que o Atlético vai completar 100 anos. Para mim, nada tira que a mudança oficial do nome vai ser no dia 26 de março, no dia do centenário do Atlético. Para mim, é essa visão muito clara do que foi decidido dentro do Atlético. E, agora, isso não pode, como você disse, né, Bala também, apagar a história do Joaquim Américo, né, Bala? eu acho que assim, uma solução de alguma forma funcionaria é o que o Bragantino fez ainda antes de ser É Red Bull lá. verdade. Ele mudou o nome do estádio para Nabia Bichedi, só que daí colocou Complexo Esportivo, esqueci o nome agora Marcelo Stefani.
Allen Stephenson, que sempre foi o nome do estádio. E mudou, fez isso. Então, fazer uma coisa assim é uma solução simples, né? E, né, você homenageia duas pessoas. Eu acho que assim, não é imerecido para o Petralha essa Não, homenagem, definitivamente só não. que, só que não é merecido que o Joaquim Américo perdeu o nome no estádio, né? Acho que é isso que eles têm que saber conciliar, né? Acho que isso precisa. Quanto assim, se a homenagem em vida é o que o Pelé sempre cobrava, né? O Pelé sempre falava, não, eu quero homenagem em vida, não quero depois Não depois que eu de não estiver morto. mais aqui, né, cara, né? E o Isso Pelé, é isso. inclusive, é o cara que é a exceção da regra das homenagens, né? Porque ele recebeu o nome do estádio ainda bem em vida, né? Porque o Rei Pelé, o estádio de Maceió, foi inaugurado em 70. É, Assim, essa é a regra das coisas que são públicas, né? No caso do Atlético não tem essa regra porque é privado, né? Então, né, não teria esse problema, assim, né? Não é uma exceção, né? Então é isso, assim, tipo, se os conselheiros querem trocar o nome do estádio, perfeito, eles têm o direito, né? E não acho errado também. Mas tem que, de algum jeito, preservar o Joaquim Américo, né? Sei lá, daí como é que faz isso, mas alguma forma tinha que ser feita, né? E aí, assim, o que vocês imaginariam? Assim, nós estamos agora num brainstorm, né? O que eu ouvi e até uma que eu sugeri, o Boulevard. Já que o Atlético aposta muito nessa questão do Boulevard, porque é para ter uma grande loja de departamentos lá e não sei o quê. Segundo, deram a ideia de setorizar. Terceiro, deram a ideia do museu, que eu acho que é até, digamos assim, a mais coerente. respeitosa, E é né? mais Porque é coerente perene também, né? também, né? Mais coerente. E alguns sugeriram, e eu não sei se isso é possível, tinha que ir na lei para saber, se seria possível você, entre aspas, trocar o nome da rua, né? Tem uma rua Joaquim Américo, se eu não me engano, no Juvevê, ela passaria a ser a Rua Buenos Aires e a Rua Buenos Aires passaria a ser a Joaquim Américo. Dessas aí, vocês acham que tem alguma que seria interessante? Cara, Eu eu acho que acho que a o do museu, museu, eu acho que é a mais interessante. Outra sugestão que poderia ser, não sei se é possível isso também, trocar o nome da praça, de Afonso Botelho para Joaquim Américo, Também, também. Até porque é um ponto de né? encontro da torcida, é uma mas ótima acho que, ideia. acho que eu só não sei se pode trocar o nome da praça, assim, então. Pois é, isso eu também não sei Acho se que da pode. rua é mais fácil porque a rua é Buenos Aires, né? É o nome de uma pessoa, tudo. Então, acho que seria um pouco mais simples do que trocar o nome da praça, que é o nome da pessoa. E assim, também a Mas família do estamos Afonso já com um Botelho. problema diplomático, né, Bala? Já temos um problema diplomático, não precisamos criar um segundo. Daqui a pouco veio o louco lá da Argentina. Ah, carajo, não sei o quê, carajo, e não sei das quantas, né? Imagine. Mas Não, assim, Vão trocar a Avenida Getúlio Vargas, bota a não, Avenida mas Joaquim Américo, pô. pô, nós não assim, vamos ser igual São Paulo, né? a Buenos Cidade sem Aires, Getúlio Vargas. a Buenos Aires termina ali no Atlético, né? Então, não seria difícil, por exemplo, mudar só aquela quadra. Mudar uma quadra da rua, botar assim, até. É a Ô, Bala, você única. deu uma ideia agora, hein? Praticamente não tem endereços além do Atlético ali, né? Do outro lado da rua tem mais 5 lugares, então mudaria muito pouco, não traria nem transtorno para quem mora ali já, né? Para Não, quem. na quadra realmente da Arena, a Rua Buenos Aires é só o Atlético. É, é O verdade. Atlético e as Quando lojas do é, Boulevard, é claro. Não, não, daí tem aqueles no pedacinho seguinte ali, depois da praça, tem uns bares, uma loja ali na esquina. Mas não, a Uma... rua para, né? Eu penso porque a rua acaba ali. Não, mas é que Ah, do entre outro lado, do outro lado. Tá, do tá. outro lado, é. tem algumas Mas ali coisas não ali, tinha mas um prédio que era do Atlético, inclusive? não sei, talvez até seja, não sei exatamente o que sei. Mas eu sei que tem um bar ali, né? Tem um bar grande, e na esquina tem uma loja de colchão, móveis, sei lá, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. Assim, tem assim, mas é assim, são 5 endereços. Né? Os caras também já moram ali, já vivem com o Atlético, eles não se importariam de mudar o endereço deles também, né? Porque mudar a rua inteira é mais complicado por causa disso, né? Porque tem a Buenos Aires vai até os outros, até lá o Bigorrilho ali, assim, tal. Então seria mais mudar muitos endereços, né? Mas, assim, fazer só na praça ali, na praça, eu acho que seria, na frente da arena, seria um pouco mais simples, né? Mas isso,
Isso aí depende dos ilustres edis, como diria o outro. Edis, grandes Edis. Grandes Grandes edis. Edis. Grandes Edis. Cara, eu acho que você colocou uma situação que eu acho bastante possível. O que a gente acha que não quer, e aí, de novo, volta o que o Bório falou, né? Nós somos mais velhos, talvez tenhamos uma outra posição em relação a isso. Mas a gente não pode apagar o todo, né? Eu e o Bório temos um programa semanal que trata, de maneira bem-humorada, é verdade, mas trata da história do futebol paranaense. Né? Até os limites que a gente tem acesso, né, Bório? Que são Sim. os limites dos vídeos que há disponíveis hoje na nuvem, né? Na grande nuvem que se chama Na internet. internet. Na internet. Mas, cara, eu acho que o clube, e assim, eu acho que um clube do tamanho do Atlético, completando 100 anos, tem o direito de mudar o nome? Tem. Mas, assim, ele precisa fazer isso de uma forma que contemple todo mundo. A chapa que o Atlético elegeu para o Conselho é uma chapa justamente que agregou, né? Trouxe Ademirador de volta, aproximou Marcos Coelho, trouxe o Caran de volta, sabe? O Enio. Gaed, Enio Forné. Então, assim, nesse espírito de união, eu acho que é preciso manter a memória, o legado do Joaquim Américo Guimarães, que, né, assim, é óbvio que o mundo faz, né? Lembrem sempre da explicação da linha do tempo do Hulk no Vingadores Ultimato, né? Você faz a linha, se você puxa uma linha aqui, essa linha vira a realidade. Se você não devolve esse aqui para o ponto onde ele estava, aqui virou um novo ramo. Quem viu o Loki tem mais informações sobre isso. Mas assim, você não pode, porque se você fizer, não, só pura e simplesmente mudar para Mário Celso Petralha, daqui a 10, 15 anos, seguindo a lógica brasileira, não vai se lembrar mais do Joaquim Américo. Né? E diga agora. E eu acho assim que o Conselho do Atlético deveria informar a família do Joaquim Américo, né? Deveria ter Tipo, falado ó, antes, né? devia ter falado antes para não acontecer isso deles precisarem fazer um abaixo-assinado para evitar a mudança do nome do estádio, né, cara? Então, E é bom lembrar que, assim, só um registro que acho que é relevante, não, assim, não tem, como disse o Bala, não tem nenhuma questão que envolva a parte judicial. O estatuto prevê a mudança de qualquer artigo do próprio estatuto por 2/3 dos votos dos conselheiros. Então, assim, está no papel. Eu acho que a ideia, e eu acho que isso é muito justo da família do Joaquim Américo, é que eles estão tentando sensibilizar, né, quem está dentro do Atlético para que, no mínimo, não se esqueça da história do do como é que fundador, fala? né? Do patriarca do Do Atlético, digamos patriarca. assim. Porque, como você falou, se acontecer isso, eles vão enterrar a história do Joaquim Américo. Vão enterrar, simplesmente. Que nem você falou, daqui 5, 10 anos, ninguém mais vai saber quem foi Joaquim Américo. E assim, é curioso porque o Atlético, né, homenageia o Caju no CT, né? Então, né, é um movimento contrário a esse, assim, né? Já tem isso, né? Sempre a gente falou, né, no dia do Atletiva, do trabalho dos helênicos lá, toda essa valorização da história, até essa ideia do museu também seria interessante, né? Ter um museu com o nome do Joaquim Américo, de repente fazer uma Na estátua arena, do né? Joaquim Américo Na arena, na arena, exatamente. fazer uma coisa assim, uma coisa aberta para visitação, que faça parte do tour lá que já tem, né? As pessoas veem lá os troféus, essas coisas, mas é uma coisa meio não tá tão organizado assim, E então, né? tem gente dentro do Mas clube, né, Bala, com a capacidade do Cauê Miranda fazendo. para ser o curador desse museu. Sim. E eles têm muito acervo, o clube tem muita coisa para mostrar. Infelizmente, tem algumas coisas que são lá no CT, que, né, distantes das pessoas, que não podem ver. Até seria uma solução também, eu acho. Assim, fazer um museu bonito, um museu bem feito, comparável aos clubes que tem, clubes europeus, tem umas coisas maravilhosas, assim, então, né? O próprio Coxa tem alguma coisa ali também, o Paraná tem alguma coisa um pouco mais organizado que o Atlético, né?
Então, e seria legal. Do mesmo jeito que o Coxa, por exemplo, homenageou o Krieger lá com a estátua, daria para fazer uma coisa parecida com o Joaquim Américo, né? Os Se, idos do vai tirar o nome presente do e a glória do passado, né? É. faz uma estátua dele, faz o nome do museu, contando toda a história, bem visível na entrada da arena, ali pertinho do Boulevard, alguma coisa assim, não sei exatamente onde que poderia fazer, assim, tal. Mas seria uma forma também de não deixar de lado o Joaquim Américo. Pois é. Acho que é esse o ponto, e assim, é, eu acho que ninguém vai negar aqui o impacto do Mário Celso Petralha. Esse seria o terceiro programa sobre o Petralha que a gente faria em Cento e Lá Vai Pedrada de letra. Acabou a gente dividindo o programa justamente pelo impacto do fato da eliminação do Coritiba na Copa do Brasil, mas é a tal história, né? A gente não pode apagar o que aconteceu antes, não pode. A gente que defende muito nossos referenciais na profissão, nossos referenciais como pessoas, como seres humanos, a gente tem esse papel. E falando nisso, a gente só pode agradecer, Bora e Bala, ao recorde de audiência que a gente teve no Atletiba. Foi a maior audiência do podcast em todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, a gente teve só com o programa da sexta passada 10% da audiência histórica do programa. Então, vocês pensem o tamanho que foi assim em todas as plataformas, né? Tanto aqui no YouTube quanto aqui, porque o cara pode estar ouvindo em qualquer lugar, né? Tanto aqui no YouTube como aqui no Spotify, aqui no Deezer, aqui no Amazon, aqui no Google Podcasts, aqui na Apple Podcasts, de qualquer lugar que você esteja nos acompanhando. Nós estamos agora já na contagem regressiva, meninos, para que possamos atingir em todas as plataformas, né? No YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook, a gente atingir a marca de 1 milhão de visualizações do canal em todas as plataformas. Fechamos 1 ano e 4 meses com 929 mil visualizações. Então, a gente só pode agradecer a quem está com a gente toda a semana, aqui no Bola no Corpo, no Futebol Raiz, nos comentários pós-jogo, em todos os lugares. Valeu, meninos! Valeu! Semana que vem tem mais. Até! Valeu! Abraço!